Olá, meu nome é Mariana Freitas. Olá, meu nome é Camila Calado. E esse é o Nós nas Entrelinhas. Ficou muito bom! Bom, a gente vai começar explicando um pouco sobre o nome Nós nas Entrelinhas. A ideia foi da Mari, então ela vai explicar um pouco mais e acho que a partir disso a gente vai desenvolver. Bom, na realidade a gente já tinha um canal, ele era o Desatando Nós. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida e tem muita gente utilizando esse nome, muita gente da psicologia inclusive. E aí a gente pensou em algum outro nome que retratasse inclusive muito do que a gente dialoga, que são as relações, que são os afetos. E o Nós nas Entrelinhas nasceu disso. Toda relação eu digo que é um contrato, né? Então quando a gente pega esse contrato e assina, muitas das vezes, majoritariamente falando, a gente não lê as entrelinhas, a gente não lê aquelas letrinhas miúdas. E assim é com os relacionamentos. Então, quando a gente começa a reclamar ou perceber algo, quando esse contrato está vigente, a gente lembra das entrelinhas, né? E aí os nós, exatamente nós mesmos, sabe? As letras miúdas, o pessoal ficava pensando, tipo, o óbvio precisa ser dito, sabe? Porque mesmo que a gente coloque li e aceita o contrato, geralmente a gente não leu o contrato, a gente só aceitou. E eu acho que isso também vem muito de encontro com o que a gente imaginou falar. A gente fez uma preparação também pra isso daqui, a gente leu um livro em comum e acho que a partir desse livro também vieram muitas ideias, até no sentido de, embora a gente tenha lido um contrato ou não, antes de assinar esse contrato ou de conhecer esse contrato, a gente já tinha muita expectativa sobre esses contratos. E de onde que essas expectativas vieram? Por quem elas foram nos apresentadas também? Eu costumo dizer, inclusive, que as expectativas, na realidade, é um desejo, uma fantasia de se relacionar de uma forma utópica, de uma forma linear, de uma forma como se isso fosse perfeito. E aí, falando de nós mulheres, a gente entra naquela questão dos contos de fadas, que nada dá errado posterior à chegada de um príncipe. Tanto é que no final das histórias, e foram felizes para sempre. Ou seja, os contratos deram certo, deu tudo certo. E essa expectativa que a gente tem enquanto ser humano e principalmente enquanto mulheres, porque a gente não pode deixar de fazer um recorte de gênero aqui, por sermos mulheres, e por falarmos sobre o afeto pela nossa perspectiva, embora exista também estudos para estarmos aqui. Então, quando a gente fala sobre expectativa, a gente fala de algo que foi alimentado não só na nossa infância, né? Não só quando viram lá que éramos meninas, né? Identificaram que não meninas, mas do sexo feminino, enfim, né, de genitália. Quando olharam, meu Deus, é uma menina. Chá revelação. Chá revelação, que antes na nossa época não tinha, né? A minha mãe, inclusive, nem sabia que eu era menina até eu nascer. Então, assim, não sei se eu já te contei isso. Já? Não. E calhando com o que você tava falando, assim, eu vejo... Se a gente tá esperando um príncipe, primeiro a gente tem que ser a princesa. E aí... É um trabalhão. Aí a gente não pode ser rebelde, a gente tem que se encaixar dentro das expectativas que foram destinadas a nós, a gente tem que ser aquela mulher recatada, a gente tem que se encaixar dentro de todas as caixinhas que nos colocaram, seja de se vestir, seja de se portar, seja de como a gente vai se relacionar, seja no sexo ou fora dele. A gente cria toda uma expectativa de como vai vir esse príncipe, e aí tem isso, né? Ele precisa vir num cavalo branco, e aí a gente tá numa capital. Ou não necessariamente. Basta ser um sapo. A gente beija esse sapo e ele se torna príncipe. Então, não tem problema se esse homem for um sapo. Não tem problema se ele for uma fera, inclusive. Tá no trabalho da mulher reconstruir um homem, acolher esse homem, mesmo que ele, né, mesmo que ele seja um sapo, mesmo que ele seja uma fera, mesmo que ele seja um ogro. É o nosso trabalho para a sociedade. É o nosso trabalho enquanto mulheres que servem. Eu não tô falando que tá? Eu tô sendo irônica. Mas é o que a sociedade espera da gente. Então, espera que a gente reabilite um homem para estar em sociedade. Então, que ele se torne esse homem que você mencionou, do cavalo branco, né? Esse príncipe. Então, tá tudo bem se ele vier quebrado. Você conserta. Tá tudo bem se... Eu escuto muito, mas quando ele casou, ele faz até as coisas em casa, então agora ele tá prestando, né? Tá tudo bem você ter que ensinar esse homem a ser homem. E a gente tem que respeitar o tempo desse homem, né? Porque leva tempo. E uma outra coisa que você falando assim, foi me vindo também de ideia, que aí a gente coloca... Eu lembro da Ana Sui também falando sobre você ser a escolhida também junto com a Valesca Zanello, né? Eu vou a prateleira, né, do isso, amor. Que aí você precisa estar disponível, porque aí vem a questão do quê? Do sapatinho branco,
pouco, né? Do sapatinho de E cristal. mais, você tem que ser merecedora desse afeto. Você foi escolhida, esse cara com quem você casou, ele é um ótimo pai, como se ele fosse um ótimo pai. E ele pra fez você. uma grande coisa, ele foi atrás de várias e várias pessoas até te achar. Até te achar. Então, você foi escolhida. Então, você precisa não só contemplar, mas honrar esse lugar da mulher escolhida. Que o esforço dele ele já fez. Agora é só Agora você é que vai com você, fazer. já que você foi escolhida, então você precisa fazer a sua parte para estar nesse relacionamento. E que isso adoece muitas de nós mulheres quando a gente começa a se relacionar. Embora hoje a gente tenha aí um movimento muito mais, não que os outros não tenham sido, mas um movimento de expansão da consciência e compreensão quais são os nossos desejos, o que a gente espera em um relacionamento, mas não o esperar numa expectativa utópica, mas o esperar dentro daquilo que é possível também, nos conectando com a realidade, nos conectando com o amor, e não falo do amor romântico, mas o amor que a gente imagina receber e merece de fato receber. Porque antes pouco se falava dessa mulher que tem sentimentos, pouco se falava dessa mulher que também precisa ser cuidada, não somente um ser humano que está para cuidar do lar, para cuidar dos filhos e para cuidar desse marido. O homem, ele vai passando por mulheres em sua vida que vai realizando um papel de maternar. E quando esse homem vira realmente um adulto funcional? Quando é que esse homem cria uma responsabilidade, ou entende, né? Não sei se cria, mas entende que precisa ter responsabilidade, inclusive efetiva, nas suas relações. Um homem que foi somente cuidado, será que ele vai entender que ele também precisa cuidar? É isso que eu tava pensando aqui agora enquanto você falava sobre isso. Porque aí a gente coloca o homem no lugar de que precisa ser cuidado e geralmente esse cuidado vai vir de uma mulher. E quando que essa mulher é cuidada? Quando que essa mulher é olhada? Quando que essa mulher... Acho que a palavra principal que fica na cabeça é isso, cuidado, né? Porque a Mari trouxe sobre a questão do maternar. Falam, o instinto materno, o instinto materno. E aí isso é colocado só pra mulher. A mulher que tem, a mulher que vai fazer essa obrigação. Eu fico pensando nisso, sabe? É muito bom você trazer isso, porque eu me tornei mãe. E eu tô até hoje esperando que esse raio desse instinto materno caia sobre a minha cabeça, me atinja. Porque não existe instinto materno. Existe uma criança, uma menina que foi conduzida socialmente e pelo núcleo familiar com cuidado. Então, desde pequena eu soube o que era o cuidado, porque eu precisava realizar o cuidado para aqueles que estavam perto de mim, realizar o cuidado para com os meus irmãos, que inclusive homens, realizar o cuidado. Então, isso digo que é natural porque vem muito antes de mim, né? Vem muito antes de mim. Então, o instinto materno é algo cultural. E aí agora você me fez pensar outra coisa. Acho que a gente se complementa muito porque uma vai complementando realmente que vai puxando. Eu fico pensando, quando uma mulher é escolhida, é falado geralmente, ela vai ser uma boa mãe, ela vai ser uma boa dona de casa, ela vai cuidar de você. Ninguém nunca fala, e aí, você tá bem, tá sendo bom pra ela? Como é que tá sendo? Ninguém quer ouvir essa mulher. E aí, até trazendo um pouco de um livro que eu tô lendo, quando uma mulher termina um relacionamento, ou quando um relacionamento acaba, um casamento, sempre perguntam, o que você fez? Não, o que você tava dando errado? Mas ele era tão bom, por que você acabou? Ou seja, o fracasso é seu. O fracasso da mulher. Então, se algo der errado dentro de uma relação, é porque ela não foi boa o suficiente. A responsabilidade é só dela. Porque a responsabilidade é só dela. E porque muitos dos relacionamentos, realmente ela entrega tudo o que tem. E quando você entrega tudo o que você tem, o que o outro vai precisar entregar para que essa relação aconteça? Se eu entrego 100%, você precisa fazer o quê? Só vou receber o seu, vou ficar só com o seu e o meu já era. E quantas pessoas saem quebradas quando se doam demais? Se eu entrego tudo que eu tenho, se eu entregar tudo que eu tenho aqui agora, eu vou ficar sem nada. E aí o que sobra pra mim? E é um quebra de várias expectativas, porque é a expectativa sua, a expectativa que criaram em cima de você. E aí você vai decepcionar todo mundo, e aí você já sai daquele papel de princesa, que tinha que ser escolhida, e você foi escolhida, mas agora você fez alguma coisa errada e foi devolvida. E é muito louco, porque você sai do lugar da princesa e entra no lugar da bruxa. E quem é a bruxa? Quem é essa mulher bruxa? E aí volto pros contos de fadas. Quem é a mulher bruxa? A mulher bruxa tem companheiro? A mulher bruxa, ela tem gatos, ela vive das magias dela, do processo de autoconhecimento ali, ela e a própria companhia. Essa é a mulher bruxa. Mas isso nos é apresentado de uma forma pejorativa. Você vai querer ser essa mulher bruxa? Ficar sozinha? Então, também é muito adoecedor quando a gente pensa numa velhice sozinho. E ainda pega no papel importante. Numa solidão, né? Que é a estética, que eu fico pensando assim, caraca. E aí tem
dos motivos que fez a gente escolher esse nome para falar sobre os assuntos que nós desejamos trazer para o canal, os Nós nas Entrelinhas, e destrinchar sobre os assuntos que a gente gosta também, mas trazer com essa perspectiva, que é o que a gente gosta muito, não somente de uma forma, já foi, não. E o vídeo ele também não tem teor de educação, de ser algo educativo, mas de ser algo reflexivo. Quando a gente começa a fazer esse vídeo, a gente faz de uma forma muito natural, também trazendo as nossas vivências e reflexões até para uma expansão do que de fato a gente sente em relação a muitas caixinhas da nossa vida, principalmente do que é ser mulher. Então, o Nós nas Entrelinhas, ele nasce com esse intuito. O intuito de compreender aquilo que não foi dito, de aprendermos a tirar dessas entrelinhas e desatar esses nós, falar sobre aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca e evidenciar. Se tá nas entrelinhas e tá difícil para ler, que possamos então hoje colocar luz e uma lupa para que isso fique mais evidente, para que essas relações fiquem mais saudáveis e favoráveis para cada um. Arrasou! Ficou muito bom! É? Até o próximo!